Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 1 minuto na sua 104. Uma excelente tarde para você. Hoje, quinta-feira, 25 de março. Como havíamos anunciado desde ontem, a presença da secretária municipal de saúde, Clarice, representando o comércio, a CDL do Marizal Uberlândia, também já está aqui. E também o secretário municipal, doutor Armando, ele que também está aqui no nosso estúdio. Só não pôde vir, daqui a pouco Clarice pode justificar a ausência do sargento Carneiro. Tem problema, acho que até de saúde também, né? E ele não pôde vir. Mas de qualquer forma estava marcado também para vir. A gente fez essa publicação e já falou hoje pela manhã também a presença dos quatro aqui no nosso programa para falar sobre algo que interessa a todo mundo. Então deixa eu dar uma boa tarde aqui para doutor Armando. Boa tarde, Armando, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa falar de decreto. Boa tarde. Boa tarde, Aguimar. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Evidência. Boa tarde, Clarice, meu amigo Uberlândia, Vaguinho. Satisfação mais uma vez estar aqui. Boa tarde, Clarice. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Aguimar. Boa tarde aos colegas aqui. Boa tarde aos ouvintes. Uberlândia, né? Só chega aqui um pouquinho aqui, só para dar esse boa tarde aqui a todo mundo. De qualquer forma, a gente está se mantendo aqui essa distância. Dá boa tarde, na hora que ele for falar, se aproxima de novo. Muito boa tarde, Uberlândia. Bem-vindo. Boa tarde, Aguimar. Boa tarde, Clarice. Boa tarde, Armando. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui nessa tarde, né, para falarmos um pouquinho sobre a crise sanitária que está aí e algumas coisas relativas ao comércio, né? Verdade. E à saúde, claro. E você que está em casa acompanhando também pelas nossas redes sociais, a gente aqui agradece também a sua audiência, né? O pessoal, além de estar ouvindo em casa, também através das redes sociais. Doutor, mais uma sua aqui no nosso programa, acompanhado da secretária, alguém de Uberlândia Comércio, a ausência de Carneiro que também já foi justificada, vai ser justificada. E teve alguma mudança daquela primeira entrevista daquele decreto para essa e quais? Existe uma ansiedade muito grande da população a respeito, né? Para o comércio, a população, as pessoas estão muito curiosas para saber o que é que de fato vocês iriam fazer aqui, quais anúncios seriam feitos aqui nessa tarde. Pronto, Aguimar, nós pedimos a atenção assim, de toda a população, né? Nós estamos revivendo, né? Depois de um ano de pandemia, nós parece que estamos vivendo uma reprise, né, do que vivemos há um ano atrás, mas de uma forma mais intensa, né? De uma forma mais grave, porque a gente tem acompanhado nos meios de comunicação a intensificação, né, dos pareceres técnicos, científicos, né, do extremo agravamento que tem sido a disseminação desse vírus, né, com essas variantes que tem um poder de disseminação, de contágio devastador, né? Nós ontem chegamos a nível nacional ao patamar de 300 mil mortos. Hoje eu estava vendo nas redes sociais uma comparação que é bastante impactante, Uberlândia. 300 mil mortos, é como se a cidade de Mossoró por inteira fosse exterminada de uma vez só. Se a gente parar para pensar, a gente tem um pouco da noção da gravidade que, infelizmente, a população, pelo cotidiano, né, é um processo natural. Quando você começa a conviver prolongadamente com determinada situação, você começa a achar que é mais natural, né? Isso é do ser humano, né, da nossa natureza, mas a gente precisa estar sempre chamando a atenção. Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento muito crítico, certo? A gente não está vindo aqui hoje para a rádio para atemorizar, né, para deixar as pessoas, né, assustadas, perder o sono, não. Mas a gente está aqui para alertar, né, nós, enquanto autoridades sanitárias do município de Marizal, enquanto poder público, né, enquanto representante dos lojistas de Marizal, nós estamos aqui para dizer que a situação está ficando grave, está ficando complicado. Hoje de manhã eu estava com a secretária Clarice lá na prefeitura, vendo algumas demandas. Nós estamos com escassez de oxigênio, coisa que a gente escutava lá em Manaus, naquela crise há 3 meses atrás. Nós estamos vivenciando isso hoje em Marizal, né? Nós temos uma empresa fornecedora que já disse para a secretária, nós não temos oxigênio para oferecer.
vocês economizem as balas de oxigênio que vocês têm aí, porque nós não temos oxigênio para oferecer. Então é uma situação de calamidade de todos os aspectos, né? E aí a gente começa, daquela última vez que eu estive aqui, para hoje, a gente já sente nos dados o agravamento que já começa a aparecer hoje na nossa realidade, o número de casos aparecendo, o número de investigações sendo feitas, né? O próprio companheiro Carneiro, que está aqui hoje com a gente, já está em isolamento, né? Porque, né, vai fazer o teste também. Então, assim, está espalhado por todos os recantos, né? E nós estamos acompanhando o governo do estado, né, há pouco mais de uma semana, editou um decreto bastante severo, né, decretando o fechamento absoluto do comércio, né, prevendo lá naquele decreto algumas classificações do que são atividades essenciais e no mais fechando tudo. E segundo a orientação do Comitê Científico, do Ministério Público e da própria Secretaria Estadual de Saúde, essa deveria ser uma determinação tomada em conjunto com todos os municípios do Rio Grande do Norte, certo? Em Umarizal, o prefeito Raimundo tomou uma posição diferenciada, certo? Não que ele tenha afrontado o ato normativo da governadora, mas o prefeito, reunido com a equipe, com a comissão aqui do município, a comissão Covid e a secretária, o prefeito chegou ao seguinte raciocínio: olha, nós temos aqui, por força do próprio decreto do Estado, uma série de classificações do comércio que vão entrar como serviços essenciais. Se nós formos fechar de fato o comércio, nós vamos afetar os pequenos comerciantes, a bodegazinha, a lojinha, o armarinho, a sapataria, a loja de roupa, que são comércios que a gente sabe que no correr do dia não geram um grande número de aglomeração, né? Diferentemente de outros comércios maiores no município, que a gente sabe que é o núcleo de maior circulação de pessoas, e esses ficariam abertos. Então, o prefeito trouxe o argumento de dizer: eu não vejo muito sentido trazendo para a nossa realidade, não desprezando a realidade de outros municípios, né? A gente tem que se deter à nossa realidade. Não adianta eu, de repente, fechar só aquelas lojas de comércio de tecido, de roupa, de calçado, lá do centro. Outros comércios ficaram abertos e eles fechados, que a gente sabe que não tem um grande movimento, então a gente vai, né, chamou o como representante da CDL e fez essas ponderações e disse: olha, mas nós não estamos aqui abrindo trégua em total, né? Nós vamos pedir que isso seja um compromisso dos comerciantes, de que reforcem o controle sanitário nos seus estabelecimentos, com disponibilização de álcool gel, né? Em observando uma grande aglomeração de pessoas no comércio, pedir para as pessoas se retirarem, né? Limitar o número de pessoas. E tivemos uma reunião com todos os representantes do comércio, né? A gente teve por parte dos comerciantes de Umarizal o compromisso, a compreensão, né? E o sentimento até de reconhecimento desse gesto do município em não fechar o comércio, né? E uma sugestão dos donos dos grandes supermercados de Umarizal sugerir e se comprometer a não fazer a realização de bebidas alcoólicas nos finais de semana, como a gente vem observando que está acontecendo. Só que depois dessa reunião, ele não está aqui para falar de própria voz, né? Mas o sargento esteve conosco essa semana, reunido no gabinete do prefeito, ontem, né? E ele dizia: olha, prefeito, os meus superiores do batalhão da Polícia Militar de Pau dos Ferros, assim Carneiro nos falou, né? Está me pressionando porque que o pelotão da PM de Umarizal não está fazendo cumprir o decreto do Estado. Por que nós não estamos fazendo o policiamento e a fiscalização nos termos do decreto estadual? E aí ele chamava a atenção para dizer: olha, a gente vai precisar tomar uma atitude, né? Colocar mais rigor nessa fiscalização, porque a gente está sendo pressionado, os outros municípios todos aderiram a
essa determinação do Estado, e o Marysal está diferente. Então, o prefeito pediu para chamar novamente Oberlane como representante da CDL e chegou ao entendimento de que, não, mais uma vez o prefeito foi sensível a essa questão econômica, né, trazendo o mesmo argumento. Olha, mais uma vez, eu não vou nessa fase. Claro, a gente viu até pelo relato da secretária de Saúde, Clarice, na reunião, nos apresentando o aumento do número de casos que a gente vem acompanhando nas divulgações das redes sociais, né? E os registros de investigações de outros casos, né? Então, nessa perspectiva, está havendo uma mudança de cenário. Então, era como a secretária nos dizia, nós precisamos realmente tomar uma iniciativa, endurecer um pouco mais as normas, né? E o prefeito disse, pô, tudo bem, vamos endurecer mais as normas, mas nesse momento, enquanto ainda não se tornou uma situação generalizada, uma situação de extrema gravidade, nós ainda vamos preservar os pequenos comércios, né? Nesse momento, foi aí quando se houve a determinação da elaboração desse novo decreto, que está sendo publicado, e amanhã ele começa a entrar em vigor, certo? A partir de amanhã. A partir de amanhã. As normas que vinham sendo tomadas, é importante a gente observar isso, pessoal. As normas que vinham sendo adotadas desde o decreto 03, que foi depois teve o decreto 16 de fevereiro, e no mês de março já foi o decreto 22 e agora o 25. Todas essas normas, elas estão em vigor, elas foram revogadas, elas foram prorrogadas, e as que têm algum conflito que foram revogadas, mas enfim, todas as normas, elas continuam vigorando. Eu vou fazer um resumo do que existia e do que a gente está tornando mais severo a partir de agora. Aquela mesma situação de proibição de abertura de áreas de lazer, você que tem sua piscina em casa, que recebe os seus convidados, não é permitido nesse momento. Casas de shows, etc e tal, balneário, tudo isso está fechado, não fechou, não permite o funcionamento, certo? O serviço público, nós tínhamos fechado o serviço público, né, para atendimento aos pacientes que estão em tratamento, né, para acompanhamento das pessoas que faziam agendamento prévio, só que a situação foi se agravando, né, foi piorando, de certa forma, por parte da população. Continuou havendo aquela grande demanda para a prefeitura, né, e a gente sem ter muito se sentindo um pouco assim, de não voltar às pessoas, né, foi se abrindo exceções e atendendo, mas aí a gente chegou à concepção de que desde o decreto passado que o expediente é interno, é fechado, certo? Nas unidades de saúde. No centro de saúde, Dr. Guaraci Onofre, do mesmo jeito, atendimentos agora só urgência e emergência, certo? Com relação ao comércio, certo? Estava permitido os bares funcionar até as 8 da noite, né? Estava permitido restaurantes, hamburguerias, lanchonete funcionar até as 8 da noite. E entre as 8 da noite até as 22 horas, a venda somente por delivery, né? Porque a partir das 8 da noite também tem o toque de recolher, onde ninguém pode sair, né? Então, como a gente viu que estava havendo, começou a haver uma flexibilização por parte das pessoas de não cumprir o toque de recolher, nos primeiros dias a gente observava que as ruas a partir de 8 da noite estavam desertas, mas a gente começou a ver que começou a ter o trânsito de pessoas na rua de 8, de 9 da noite, sabe? E aí a gente começa aqueles precedentes a serem abertos. Então, com o agravamento da situação, com a cobrança que está sendo feita em cima do município, por razão de não se estar aqui adotando nos parâmetros do Estado, então se resolveu enrijecer um pouco mais as normas, certo? A partir de amanhã, bebida alcoólica, no âmbito do município de Marysal, está proibida a venda até o dia 2 de abril, que é quando termina a vigência do contrato, do decreto. Do decreto. Certo? A partir de amanhã, bares, lanchonetes, pizzaria, hamburgueria e similares, certo? Trailer, churrasquinho, espetinho, não sei o quê,
está proibido o funcionamento, não vai poder abrir, certo? Antes poderia abrir, atender as pessoas nas mesas até as 8 da noite, agora não vai mais poder abrir. Vai ser permitido vender a comida das 6 da noite até as 10 da noite, delivery, certo? Somente por delivery. Delivery, só alimentos, bares, restaurantes, não sei o que, não vão poder fazer delivery de álcool. E os supermercados não vão poder vender bebida nem um dia da semana. Antes, no decreto 16, os supermercados ficavam impedidos de vender bebida alcoólica a partir do sábado, nem sábado nem domingo. Agora, durante toda a semana, até o dia 2 de abril, a partir de amanhã, os donos de supermercados, os donos de armazém, de revendas de bebida e os donos de bares não poderão vender bebida alcoólica. Nem por delivery. Literalmente fechado, os bares fechado. Até o dia 2. O bar que tiver venda de tira-gosto de bebida vai vender a comida por delivery. Agora, se só vender bebida, infelizmente vai ficar fechado. Os supermercados não vão vender bebida nem um dia até o dia 2 de abril, a partir de amanhã, certo? Sob pena de imputação de multa. E se houver essa reincidência de multa, vai haver aplicação de nova multa e eventual suspensão do alvará de funcionamento, certo? O outro ponto mais crítico mais que deve se ter atenção também é o decreto a partir de amanhã. O toque de recolher, agora, ele será redobrada a fiscalização. A partir das 20 horas, a partir das 8 da noite, a equipe de vigilância de saúde e a Polícia Militar de Marezal, nas suas 2 viaturas, vão estar percorrendo as ruas da cidade. O cidadão, depois das 8 da noite, foi pego trafegando na rua a pé ou de transporte, ele será abordado, terá o direito de explicar o que é que está fazendo, porque de repente ele tem uma situação emergencial que precisou sair de casa. Então, se tiver uma justificativa plausível, ele será autorizado a resolver o seu problema e imediatamente voltar para casa. Não tem uma justificativa plausível, ele será notificado, multado em R$200, e se tiver de transporte, o transporte será recolhido para o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual em Pau dos Ferros, o 4º pelotão da Polícia Rodoviária de Pau dos Ferros, certo? Polícia Estadual Rodoviária. Então, pessoal, foi preciso tomar essa fiscalização, só voltando aqui, doutor, desse toque de recolher. Essa fiscalização ela vai ser redobrada, como você falou, a partir de amanhã. Redobrada. Que esfriou de fato, esfriou. né? No primeiro momento, o toque de recolher, 20 horas. Isso, as pessoas começaram a entender que... Então, a partir das 20 horas, só vai ser permitido estar nas ruas aquelas situações que estavam previstas no primeiro decreto. Os que estão entregando o delivery não tem problema. Não tem problema. Até as 2 horas vão poder trabalhar normalmente, até as 10 da noite, né? Quem estiver trabalhando em farmácia, serviço funerário, né? Aqueles seguranças particulares de rua vão poder transitar normalmente até o horário limite das 22 horas, certo? Sem nenhuma aplicação de multa. Agora, a partir das 22, aí o recolhimento ele é geral, só em exceções, claro que tem as necessidades, as urgências que aí a gente não pode limitar. Mas a partir de 22 é todo mundo em casa. Das 8 às 22, só as pessoas que estão permitidas, que todo mundo já sabe quem são essas pessoas. O cidadão normal, ficar em casa, se resguardar. Aí diz assim, por que a questão de bebida? Tem gente que já faz o questionamento. Qual é a relação que existe? Existe grande relação, até do ponto de vista científico. Tem se mostrado que o cidadão, quando ele ingere bebida alcoólica, ele sai um pouco do seu padrão normal. E aí ele tem a tendência a, estando sob o efeito do álcool, ele tende a relaxar mais no uso da máscara, né? a se aproximar mais, a quebrar mais essa questão do distanciamento, né? Do isolamento social que é exigido. A gente tem percebido isso nos bares, né? Que a gente já tem uma norma que está em vigor, que os estabelecimentos, os bares, têm que ter uma distância mínima de 2 metros de uma mesa para outra, no máximo 4 pessoas em cada mesa. E a gente já começa a ver que até pode começar 4 pessoas, mas quando começa a beber, chega um amigo, chega outro, daqui a pouco a mesa tem 5, tem 10, tem 15 pessoas. Então, por isso, por essa razão, é que se decidiu, né, que a partir de agora
os bares e a questão da bebida alcoólica ela será proibida durante esse período aqui um pouco mais duro, que é uma exigência que está sendo feita a todos, a toda a população, certo? Você vê que hoje já começa a se discutir um lockdown nacional, porque a situação realmente está caótica, né? Então, é mais ou menos esses são os pontos principais que a gente precisava trazer aqui para as pessoas compreender, certo? E pedir à população o apoio, a compreensão, porque assim, a determinação agora é que realmente se aplique as multas. A polícia militar, ela já está, não é nem uma determinação por força nem do decreto, é o poder de polícia mesmo. Olha, nós vamos recolher o transporte. Se não tiver cumprindo, prefeito, o toque de recolher, nós vamos apreender o transporte, porque a gente precisa moralizar. Então a gente trouxe essa reivindicação da polícia e nós colocamos no decreto, né? Porque é preciso ser feito. Mais uma vez, só abrindo espaço para as pessoas compreenderem. Gente, eu estou numa situação de emergência. Uma tia minha passou mal, eu precisei ir lá socorrer, ou ir no centro de saúde, ou fazer. Você foi abordado, fique. Você diga, olha, policial, eu estou indo ali agora, na casa da minha tia, prestar um socorro a ela. Vamos comigo, prove, você vai provar lá que é essa situação. Agora, se você apresentar uma desculpa que realmente não seja convincente, que não tenha o menor fundamento, aí você vai ser notificado e o seu transporte vai ser recolhido, né? Porque assim, a gente precisa colocar as normas. Tem muita gente que está ficando em casa e precisa que todos, né, na sua integralidade, permaneçam conservando essa questão do isolamento social, que tem sido uma das medidas mais eficazes. Então, o Marizal não está fazendo diferente, né? Pelo contrário, nós estamos até sendo mais brandos, né? Mas chega-se o momento em que a gente começa a sentir cada vez mais na pele que nós precisamos cobrar mais o engajamento por parte da população. Só para eu encerrar, porque, Aguimar, a gente observa que as pessoas, elas, quando o problema é para si, começa a relaxar, a achar uma desculpa, achar que, porque não, é só, vou fazer só isso, porque só isso, quando é para a gente sempre tem uma exceção, né? Mas no momento da crise, no momento da dificuldade, a população vai recorrer ao serviço público de saúde, claro, e o SUS está aí para isso, né? Mas aí é por isso que nós estamos vendo hoje as UTIs superlotadas, né? A falta de oxigênio. Então, essa é a preocupação, certo? É o que está se aventurando a chegar. Armando, quando você fala aí na questão das UTIs, né? Tá difícil até na questão do Regula. O Regula, a gente ontem, no caso, né, que nós estamos com 2 pacientes internados, e ontem a gente passou o dia inteiro tentando essa vaga. Então, assim, que as pessoas, elas tenham esse conhecimento. A gente, como a Armando bem frisou, nós não estamos aqui para amedrontar ninguém, mas para mostrar a nossa realidade, né? Nós estamos vivendo realmente dias difíceis, né? Se antes foi difícil, agora nós temos mais 3 variantes. Então, é algo que realmente nos preocupa, e nos diversos sentidos, né? Tanto questão de insumos, como o Armando bem falou, do oxigênio, que hoje foi a nossa maior dor de cabeça lá no centro administrativo, né? Ao receber essa notícia. E assim, eu comparo muito, que vocês que estão em casa e pensem. Imagine só você dentro de um açude, morrendo sufocado, ali, afogado. Então, é essa sensação que as pessoas que estão com Covid passam a não ter o oxigênio. Não estou amedrontando, mais uma vez, mas é uma forma de vocês pensarem e sensibilizarem ao ficar em casa, né? Porque é difícil a situação. E, Armando, você terminou? Sim, terminei. Não, pode concluir, pode ficar à vontade. Eu trouxe para a população, né, os boletinhos do início. O nosso primeiro boletim foi 6/1. Nós tínhamos 11 isolados e 27 suspeitos. No dia 23/2, nós ficamos com nada de isolamento e 3 suspeitos. E passamos um tempo sem nenhuma confirmação. A partir do dia 15/7, 7 casos confirmados, 22 suspeitos. E a partir do dia 15 do mês 3, a gente iniciou um pico, né? Nada de regredir casos, apenas todo momento aumentando.
No dia 22/3, 16 casos e 45 suspeitos. E ontem, que foi nosso último boletim, 20 casos e 48 suspeitos. E desses 2 hospitalizados, né? Eles encontram-se internados. Então, assim, a situação ela é crítica, né? Porque fugiu do controle. Então, nós estamos aqui nesse momento para pedir a colaboração da população, que realmente tomem os cuidados, saiam de casa realmente, se necessário, né? Evitar de estar transitando, de estar saindo sem máscara, principalmente. Ao sair, lembrar sempre que agora é um adorno. Ninguém sai de casa sem um celular. Então, use o celular como a sua máscara. Não saia de casa sem máscara. Evite o máximo de estar em aglomeração desnecessária. Esse momento, eu costumo muito a dizer que esse momento é um momento da empatia mesmo pelo próximo. A gente realmente ter o amor ao próximo, ter a responsabilidade, né, de também estar lidando com o próximo. Costumo a dizer que nós somos os fiscais uns dos outros. Se você vê algo que não está certo, denuncie. Liguem para os meninos da vigilância, liguem para os policiais, que eles estão aí disponíveis para essa ajuda. Não é nada que vá prejudicar ninguém, mas às vezes ali é algo que tem um suspeito e pode até estar lhe levando para um agravo, né? Então, é basicamente isso. O Oberlânio, acredito que vai falar. Qualquer dúvida que a população tenha, questão de casos e como tudo, né? Nós estamos aqui. Olha, você que está ligado, 16 horas e 28 minutos na sua 104. O decreto falando também do toque de recolher, que vai ser um pouco mais duro. Um pouco não, vai ser totalmente duro, né? A esse ponto de ser abordado. As pessoas não estavam levando tanto a sério, sabiam que tinha que ficar em casa a partir das 8 horas, mas a gente entendia que o pessoal relaxou um pouco, né? A partir de amanhã terá essa fiscalização. Um abraço para Carneiro, que ele está ouvindo aqui a nossa programação, já mandou aí uma mensagem para Clarice, e ele está nos ouvindo. Um abraço, Carneiro, melhoras para ele, e a gente agradece sempre a audiência. Existe algum estudo, Armando, a respeito que esse toque de recolher, porque a gente vê isso em outras cidades, em outros estados, existe que, de fato, depois de um tempo, existe essa redução? Na verdade, Aguimar, a fundamentação da necessidade de se haver o toque de recolher é aquilo que é de básico do que a classe científica identificou desde o princípio, quando aconteceu a pandemia. Que enquanto ainda não existia a possibilidade da vacina, e agora já existindo, mas a gente ainda não tendo uma grande cobertura de pessoas vacinadas, imunizadas, então a principal arma é o distanciamento social. Então, o toque de recolher, ela é tão somente uma estratégia que vai permitir o distanciamento social, as pessoas ficarem em casa, né? Somente isso, não é porque é para obrigar, né, as pessoas a não saírem, a não transitarem, a evitar as aglomerações, e aí o poder Estado, como a gente chama, né, criou-se a norma de dizer, olha, a partir de tal hora não se transita mais na rua, porque essa ainda depois da vacina, o distanciamento é a melhor arma contra a disseminação do coronavírus. Então, todo tipo de estratégia, inclusive, olha, você veja bem, cientificamente não diz que beber ou não beber evita, mas a questão da bebida é o fator social, né? É o cidadão que bebe, né, que perde um pouco a noção de si e que aí começa a transgredir essas normas de distanciamento. Então, se começou a observar que não bebendo, né, estando mais sóbrio, o cidadão tem a clareza, a consciência das suas obrigações e, portanto, se chegou, não é em Marizal, mas é a nível geral, essa questão da limitação ao consumo de bebida alcoólica, justamente por esse fator social e não científico puramente, né? Olha, você que está em casa, quer fazer alguma pergunta para Armando, para Oberlândio, também para Clarice? Nosso WhatsApp está aqui, né? Disponível. Fala aí pela parte ele vai falar, ele vai falar. O pessoal pode mandar aqui sua mensagem. Não mande áudio, gente. Não é preciso áudio. Mande, por favor, digitado no nosso WhatsApp, que a gente faz questão de ler e, dependendo de quem se direciona a pergunta, o pessoal vai responder aqui. Oberlândio,
algo positivo nessa discussão. Porque quando a gente fala de decreto, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala dessa doença que está tirando tantas vidas, 300 mil vidas já foi tirada no país, realmente é algo que deixa a gente tenso, apreensivo, deixa entristecido e torcendo que o Brasil consiga vacinar, vir uma vacina que possa atender um número maior de gente ao mesmo tempo. É isso? O comércio do Marezal é muito forte. Porém, não podemos culpar o comércio do Marezal por aumentar o número de pessoas contaminadas. Como é que vocês viram, enquanto comércio, você que representa a CDL, por outro lado, o comércio não vai fechar, mas existe também uma contrapartida de esforço ainda mais por parte do comércio, que eu já sei que o comércio faz a sua parte, o menor comércio que seja, ele faz a sua parte. Eu digo isso porque eu ando muito no comércio do Marezal e é muito raro a gente não ver um comércio fazendo a sua parte, porque o comércio faz a sua parte. Em outros momentos foi penalizado. Como é que você está enxergando como alguém ligado à CDL, alguém voltado para o comércio, e por outro lado, chegou à conclusão que precisa reforçar e também fazer sua parte? Ou reforçar, né? Sim, esse momento é um momento de alinhamento de ações, em virtude do que a gente está vivendo, né? Hoje, também vendo o noticiário, em menos de 2 meses nós chegamos ao patamar de morrer 100 mil pessoas. Em 2 meses e meio, é muito alarmante o número. Então, assim, é um momento de sensibilização de todos os segmentos, dos setores, da gente estar realmente unindo as ações para que a gente venhamos conseguir sensibilizar, conscientizar e cada um fazer a nossa parte para que a gente venha sair dessa o quanto antes, né? E como Armando bem já falou, o ano passado a gente viveu isso, só que esse ano é com bem mais intensidade. E assim, chega a causar um pouquinho de medo, de pânico, isso é fato. Mas como Clarice disse, a gente não está aqui para amedrontar ninguém. Eu venho, nesse momento até, agradecer a sensibilidade do prefeito Raimundo em ser sensível ao setor econômico, né, que tanto vem sendo massificado, né, haja vista uma crise que é saúde e economia, né, elas andam juntos. E assim, o prefeito nos chamou as 2 vezes para que a gente viesse combinar as ações e há um reconhecimento, sim, da gente estar se unindo as ações, porque a gente vê que o diálogo é bem diferente. A gente tem um diálogo bem mais aberto e concorda as coisas, combinam. Então isso faz a diferença para que a gente esteja cada vez mais buscando e unindo forças para que a gente saia dessa juntos, né? Então, assim, isso nos deixa muito mais seguro para trabalhar em união, entendeu? Então, assim, é tanto que a gente está aqui, toda vez que tem um decreto novo, a gente pede para o pessoal cumprir, intensificar as normas, né? Porque, como você falou, o pessoal tem cumprido e faz a parte deles mesmo, né? A gente agradece, assim, a colaboração dos clientes, que muitas vezes esquecem máscara, mas eles ficam na porta, não entra, né? Eu tenho pedido para os comerciantes terem máscaras reservas, por exemplo, para que quando ele venha, que não tenha máscara, ele dá uma para o cliente entrar, entendeu? E assim, outra coisa, esses dias, como o Armando falou, o prefeito tomou um posicionamento bem diferente de outros municípios, dos municípios do RN, né? Porque os municípios do RN estão aí na luta, entrando com representação, para ver se tem um mínimo de flexibilização que não estão conseguindo. Então, assim, a gente só tem agradecer por estar conseguindo, né, caminhar junto, driblando, né, essa coisa da crise sanitária
e tentando manter alguns segmentos que são a minoria, os que são mais prejudicados, né? Como Armando falou. Tem os comércios que são essenciais, que a maioria fica aberta, e fica uma minoria prejudicada, que são sapataria, lojas de roupa, variedades, entre outros segmentos que também já vem sofrido desde o ano passado, entendeu? E assim, a gente vê a angústia desses comerciantes, entendeu? O porquê da gente estar alinhando essas ações e agradecendo também, porque a gente vê essa sensibilidade, essa empatia de preservar também esses comerciantes que vêm sofrendo. E a gente, diante disso, a gente pede a cada um que cada vez mais reforçar os cuidados, para que a gente possa ir driblando juntos, Isso, né? Esse momento crítico que estamos vivendo da pandemia. Porque o mínimo que o comércio pode fazer, só um instante, Armando, o mínimo que o comércio pode fazer, eu sou testemunha disso, e eles fazem com todo o esforço, é ainda intensificar o seu trabalho. isso. A gente atendia de repente aqui 2 pessoas por vez, um exemplo. Nós vamos passar a atender só uma agora. Então, eu estou dando exemplos, né? O fato é que o comércio de Marysal, ele é muito forte. Ele é muito forte, e quando se existe essa sensibilidade por parte do governo municipal e continua o comércio aberto, que a gente sabe, todo mundo está sofrendo com essa pandemia. Você vê uma loja de roupa fechada, por consequência ela já não está vendendo muito, porque não tem evento para ir. Aguimar, É eu isso? sou vítima disso, né? Eu entrei no ramo empresarial há um ano atrás. No mês de fevereiro abri uma loja, no mês de março começou a pandemia e a gente já pegou comércio fechado aqui por mais de um mês, né? E aí a gente entra num parafuso, né, que a gente não demora a sair, né? Verdade. Então assim, eu senti na pele um pouco dessa falta de sensibilidade, talvez até de organização, né? De ter mais esse né, do ponto de vista do incremento financeiro, do apoiamento financeiro do município nesse aspecto. Porque o que é que o prefeito nos disse? Olha, veja bom, vamos pegar aqui o panorama geral. Pela força do decreto, açougue não fecha, frigorífico não fecha, Farmácia, né? farmácia não fecha, loja de aparelho de celular não fecha, Combustível, loja de né? farmácia não fecha, funerária não fecha. Aí a gente foi vendo que ia ficando um número mínimo de comerciantes que iam ser prejudicados. E aí quando a gente observa esse número de comércio, são comércios que não têm um fluxo grande de pessoas. Aí por que fechar? Que já são Como eu mais... fechei o ano passado minha loja, meu Deus, que por dia, né, entrava 2, 3, 4, 5 pessoas. Qual a influência que teve? Já que a gente estava ali disponibilizando álcool gel e tal, toda essa ação. Então eu acho que Alberlândia, é importante ter de você como representante dos comerciantes de Marysal esse reconhecimento de dizer, olha, é assim, eu reputo uma atitude assim, corajosa por parte do prefeito de dizer, olha, eu vou me comportar diferente do que o governo do estado, do que a FEMUR, podendo até o risco de sofrer retaliações ou responsabilizações, né? Mas dizer assim, não, a nossa realidade, eu tenho que me adequar de acordo com a nossa realidade, e não vejo nenhum problema em a gente passar desse limite. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Pois não. Existe uma briga muito grande das representações do Estado para quebrar, para tentar quebrar para flexibilizar a reabertura dos comércios. E não estão conseguindo, vocês precisam ver como é difícil. E assim, o que eu até sugeri, porque eu também sou do grupo da representação do Estado, e eu sugeri que a gente tinha que mudar até, como é que se diz, a linha de pensamento. Gente, nós vamos já que não tem outra forma, vamos partir para um programa, para um projeto da gente cobrar mais para a vacina chegar logo ao nosso estado, ao país, para que a gente venha sair dessa, porque se a forma da gente sair é a vacina, então nós vamos cobrar, vamos chegar junto para que a vacina chegue logo. Porque é a única forma que a gente vai ter de ter um possível normal o quanto antes, né? Que é o nosso desejo,
para todo mundo, né? Falando em aglomeração, falando em toque de recolher, vai para Clarice, tem alguma situação de fiscalização para aquela caminhada final de tarde, as academias fechadas? E ali parece que o fluxo, né, as pessoas aderiram um pouco mais a essa caminhada, já que as academias se encontram fechadas. Como é que vai proceder a secretaria nesse sentido? Aguimar, foi até uma preocupação nossa quando as academias foram fechadas, né? Porque em reunião com o comitê a gente comentou justamente sobre isso. As academias fechando, a caminhada ali vai superlotar. Então, o que a gente fez ontem, antes de ontem no caso, foi o primeiro dia que os meninos foram para lá, colocaram o tote e ficaram fazendo a fiscalização e aproveitar até esse momento e pedir à população uma forma que a gente encontrou de não haver tanto contato. Então, tentar caminhar em um sentido só, o horário ou anti-horário, mas que ninguém vai estar batendo nos outros, né? Vai todo mundo evitando o cruzamento. Exatamente, né? Em um único sentido e evitando o cruzamento. Então, assim, dessa forma a gente acredita que não tem tanto problema, porque é ar livre, né? Você tá ali, tá com sua... Agora tem o porém, usar a sua máscara, ter todos os seus cuidados, né? A gente tem pensado nisso, hoje mesmo Bruno e os outros meninos já vão estar lá, a partir de 4h30 da tarde eles já estão por lá, então a gente tem pensado em todos esse sentido. Falando em caminhada, hoje de manhã, não vou revelar o nome da pessoa que ligou para mim, informando, até uma pessoa que faz viagem. E ele disse, mas você que trabalha na rádio, veja aí uma forma até de aconselhar e aproveitar a audiência dessa entrevista para dar essa dica, viu, Armando? A pessoa diz o seguinte, olha, eu vinha para o Marizal, nesse trecho aqui de Olho d'Água para o Marizal, e o que tinha de gente caminhando nessa BR, nessa RN 117, daqui para Olho d'Água era absurdo. Já não tem o acostamento. Aí a pessoa diz assim, olha, quando vem um carro e se vier outro que dê para passar, as pessoas caminhando, olha, é um sufoco. E para evitar, não é que ninguém possa caminhar na RN, mas ter esse cuidado, ter o máximo de atenção redobrada nessa caminhada daqui para Olho d'Água, de Olho d'Água para cá, o pessoal caminhando até onde pode, primeira ponta para cá, porque é muito perigoso. E às vezes, pedalando também, o pessoal pedalando, claro, isso foi vítima disso, né? Um acidente, que graças a Deus está aqui para contar a história, mas um acidente de trânsito, a pessoa caminhando, às vezes está aí conversando, está no celular, está ouvindo música e esquece que tem para cá, e é um perigo. É só um conselho de um motorista que vinha e teve que reduzir em muitos momentos. Eu, na condição de motorista, né, que direto nessas estradas, eu sempre faço essa observação. Isso aí vai de encontro àquilo que eu dizia lá no começo. O ser humano, ele se adapta tanto às coisas que ele perde a noção de perigo, porque eu acho uma extrema situação perigosa essa caminhada nessa beira de estrada que a gente tem aqui, principalmente de madrugada, que a visibilidade é pouca, né? Que está escura, a pista é escura, vem um carro ainda com o farol ligado, você se encandeia, então você de repente pega uma pessoa que está caminhando, aí as pessoas também já não têm mais essa noção tanto do perigo, já está ali distraído, tirando uma selfie, enfim. Eu acho que a gente teria outros locais para escolher, né? Claro que é livre, mas a gente teria outros locais até para preservar a nossa vida. Né? Aproveitei só esse toque para dar esse conselho de um motorista que também estava preocupado. Aqui tem outro motorista dizendo a mesma coisa que sou eu. Né? É verdade, só essa ideia, né? E a gente ter esse máximo de cuidado. Muita gente pedalando, a prática de pedalar deve ser muito bom, né, Vaguinho? O Vaguinho não baixa esse busto nunca, mas tudo bem. Mas pedalar é importante, mas com esses devidos cuidados. Tem que ter redobrado acima de tudo. Tanto que a gente tem preservado essa questão de garantir a prática esportiva livre, porque foi considerada até atividade essencial agora por uma lei municipal, você sabe dos benefícios que isso produz para o ser humano. Então a gente não pode também limitar esse ponto, né? Só se for extremamente necessário mais para frente, mas creio eu que não. Se nós nos resguardarmos em cumprir ao que os decretos estão prevendo agora, nós vamos colher bons frutos. Passa rápido, pessoal. É mais uma Semana Santa que vamos passar em casa. Quem quiser ainda ir comprar o seu vinhozinho, compre, dá tempo. Mas
pior é a dor da morte, da perca, porque aí nunca mais a gente tem o retorno daquele ente querido ou da nossa própria vida, né? Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Vai. Como é que está essa parte de vacinação? Está aqui qual idade, qual classe a cidade de Marizal está atingindo essa vacinação? A Guimar agora terminaram os idosos de 75 anos, né? E se por algum acaso alguém de 75 anos não foi vacinado, procure o agente de saúde para estar vendo essa possibilidade da sua dose, né? Mas o que os agentes de saúde passaram para os enfermeiros foram feitos, então agora a gente está descendo de 74 a 70 anos. Então, você idoso que tem essa idade, se prepare que está chegando, né? A tão esperada. O Marizal aderiu, né, a essa compra com os municípios, esse consórcio do município, né? Aderiu? Aderiu. O Marizal foi um dos municípios que aderiu, né? Mas aí, Armando sabe bem disso, que a gente tem que partir do poder de cima para liberar essa compra, né? Mas a partir dessa liberação, então, a gente vai chegar mais rápido os vacinados do município. Mais alguma coisa, Armando, sobre essa vacinação dos consórcios? Não? Tá aguardar, né? Isso. Muita gente participando, muita gente tirando... Foi feita alguma reunião? O Marizal, a prefeitura tem esse levantamento de quantos bares, lanchonetes para conversar com esse pessoal ou naturalmente as pessoas vão ficar sabendo, vão ser notificadas que a partir de amanhã tem essas normas? A gente está utilizando o espaço e a audiência do seu programa para levar essa informação o mais rápido às pessoas, né? As redes sociais também, que a gente sabe que hoje já tem um poder de penetração muito grande no meio social, então a partir de amanhã as redes sociais do município, e aí as pessoas também vão repostando nas suas redes sociais esses tópicos mais importantes. Também hoje terá, eu não sei se já hoje à noite, mas amanhã, hoje talvez, né? Já vai ter a intensificação do carro de som, da vigilância sanitária, da polícia militar passando nas ruas, alertando as pessoas sobre o rigor dessas normas a partir de amanhã. Então eu acredito que, né, toda a população, né, quando a gente conversa com a CDL, é porque ela já tem esse poder de articulação no meio do comércio local, e de contrapartida também a gente faz o trabalho de divulgação, e a gente sabe que todo mundo rapidinho fica sabendo das coisas, né? Olha, você que está ligado, são 16 horas e 49 minutos. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tem uma pessoa que mandou uma mensagem para cá, exclusiva. É o nome de uma loja, moda masculina e feminina. Pergunto sobre as aglomerações na entrada, acho que era na entrada nova da cidade, onde tem mais gente do que numa festa, as pessoas caminhando todas aglomeradas. Da cidade, na praça, antes de ontem, parecia uma festa, as pessoas caminhando. Pois é. Por favor, só o nome de uma loja, né? Não tem o nome da pessoa, mas de qualquer forma, obrigado. Aguimar, alguma coisa? Você falou esse ponto aí, eu já me lembrei de outro detalhe aqui do decreto. No decreto 16, né, o decreto anterior, dizia que os comércios de grande porte, né, esses grandes supermercados, o Marizal, esses comércios maiores, eles têm a obrigatoriedade, por força do decreto, de ter um funcionário na porta do supermercado, do comércio, aferindo a temperatura, colocando álcool nas pessoas, né, fazendo aquelas orientações do ponto de vista sanitário. Nesse decreto que está sendo publicado a partir de amanhã, ele estipula o número de pessoas que terão acesso ao grande supermercado. O decreto diz que a partir de amanhã, além da obrigação de ter lá um funcionário na porta do supermercado ou do estabelecimento, colocando álcool gel, pedindo para colocar a máscara, verificando a temperatura, vai ter a limitação de pessoas, certo? São 5 pessoas por cada... Perdão, deixa eu clarificar aqui porque agora me pegou aqui essa informação. Fica obrigado aos estabelecimentos comerciais de grande porte limitar o acesso de no máximo 5 clientes a cada 100 metros quadrados de área de venda, certo? Então, a cada 100 metros, vamos criar um exemplo aqui prático, a cada 100 metros da área de venda do supermercado Miragem, vai ser permitido somente 5 pessoas a cada 100 metros. Então aí o próprio supermercado vai fazer esse cálculo de quantas pessoas vai permitir,
e os demais, como a gente já teve em outro momento, vão ficar numa fila aguardando lá fora o seu momento de entrar e fazer as suas compras. Compreendido. A nossa amiga Poliana Variedade, né? Ela ouvindo a entrevista, me livrando de qualquer infecção ou dos meus clientes, ela fazendo uma limpeza geral e ouvindo a entrevista, dando os parabéns pela entrevista, higienização com a área sanitária e tudo mais. Poliana, mandou até a foto. Obrigado, Poliana. Parabéns, Poliana. Parabéns. Deixa eu ver aqui. Mazé Freitas, né? Estou ligado, gosto de escutar as entrevistas, tanta informação, minha amiga Mazé Freitas também na audiência. Amiga Regineide lá do Mercadinho, pelo que entendi, os vigias só vão poder ficar na rua até 10, é uma pergunta. E depois dessa hora, quem vai nos proteger, sabendo que o número de policiais são poucos para uma cidade como Marizal? Será que não vão aumentar a criminalidade? Não, tudo bem, a gente é flexível a compreender esse argumento e a gente pode ver a particularidade dessa situação e orientar até a Polícia Militar que os vigilantes privados eles poderão transitar até a madrugada como era antes. Até porque eles são caracterizados, isso, né? Então exatamente. Fica diferenciado dos certeza. Demais, né? Uma boa observação, Regineide, viu? Regineide, parabéns e obrigado. Obrigado, Regineide, está respondido aqui sua pergunta. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Acho que a amiga Paloma lá do Caraíbas, as lojas vão fechar? Não, é só reforçando aí, né, Armando? Não vão fechar. Vão fechar, pessoal. Nesse momento vai ficar fechado bares, lanchonetes, pizzaria, hamburguerias similares. Vão ficar fechados para atender público, receber público. Vão ser permitidos vender por delivery, certo? Delivery de alimento, não de bebida. O município, a partir do dia 2, ela espera uma nova posição sobre essas regras a partir de um novo decreto estadual? O Comitê Científico do Estado ele já está fazendo os seus estudos de acordo com a aplicação desse último decreto do Estado. Então, o Comitê Científico ele tem uma dinâmica, né, ele faz as suas avaliações e antes mesmo que finalize o decreto, que o decreto do Estado também está previsto para ter vigência até o dia 2 de abril, então se confirmar ainda a permanência dessa situação crítica de oferecimento de leitos, etc. e tal, certamente o Comitê Científico vai passar suas orientações para o Estado e para os municípios, e aí vai se ver a possibilidade de se reeditar novas normas e ver o que é que se faz. Então a gente, por enquanto, vai trabalhar com essa data de 2 de abril e ver o que é que vai acontecer para frente, certo? Se for se prolongar, a gente vai ver o que é que pode amenizar com relação à bebida alcoólica, voltar aos finais de semana, coisas que a gente vai ver até chegar 2 de abril. Até lá, o que está decidido é isso. É até um prazo que tem para a gente ver se realmente a gente consegue um controle, né? Se a gente volta àquele controle que a gente... Porque assim, Clarice, interrompendo, o controle não é só do município, é o controle da situação de saúde pública do Estado. Sim. É ver a condição do Estado de garantir o oferecimento de leitos de UTI. Que agora está comprometido. Né? É verdade. Para ter uma ideia, passou ontem, não sei se está, porque muda, né? É um quadro que fica mudando. No Alto Oeste, 100% de ocupação. 100%, né? Exatamente. Isso deixa a gente angustiado, né? Com certeza. Como eu bem falei, Aguimar, a gente passou um dia inteiro tentando regular um paciente para um leito, mas que fosse hospitalar, né? Então, assim, para ver que não é somente a UTI, mas os leitos de Covid em si estão todos também cheios. A Poliane lá do Mercadinho, né, perto do Canaã, nós comerciantes estamos tomando todos os cuidados, mas acho que devia ter mais fiscais para orientar a população. Certo. Aqui a observação de Apoliano Duarte, lá do Mercadinho Canaã. Isso. Obrigado pela participação. Vaguinho, tem aí no WhatsApp da rádio, pode ser do primeiro aí? Pessoal, só ligando, viu? Deixa eu ver aqui. Miriam Santos, boa tarde, Edmar. Gostaria de saber se pode caminhar, tem alguma coisa a ver com esse decreto. Não, a gente já falou aqui que as caminhadas elas serão permitidas. O que a gente orienta, pessoal, quem faz a sua caminhada ao ar livre, evite o máximo possível aglomeração, andar com 2, 3, 4, 5 companheiros. Vá sozinho ou vá no máximo com uma pessoa, também que tem a questão da segurança, né? Mas evite... Crie outras rotas, porque é bom caminhar na entrada nova, mas agora está cheio de material daquela praça que está sendo dado início à construção, então já vai ficar mais difícil o trânsito ali. Então, procure outras ruas, procure outra rota, crie sua rota alternativa nesse momento,
o mínimo possível que você puder, cruzar com pessoas. São coisas que a gente vai criando, são estratégias que a gente mesmo vai criando para poder se adequando até enquanto passa tudo isso, né? Clarice, meu amigo Marcelo Amorim, aqui no centro, uma pergunta à secretária de Saúde, né? Os profissionais que trabalham em farmácia serão vacinadas quando? Tem previsão? Cidades como Porto Alegre e Natal já vacinaram. Então, isso aí a gente, como o Charles está mais à frente, né, eu vou deixar até essa resposta para ele trazer para vocês. Hoje eu até convidei ele para vir aqui participar desse momento. E vou ser bem sincera com vocês, o Covid está me consumindo tanto que eu passei essa parte da vacinação para ele. Como ele é coordenador, então ele está bem mais à frente de tudo isso, Marcelo. Peço desculpa a você por não lhe dar a sua resposta, mas a gente já deixa marcado aqui um encontro com Charles, certo? Para falar somente de vacinas. Tem uma fiscalização nas agências, tipo ali na lotérica, tinha uma fiscalização no restaurante popular. A Mata está até perguntando aqui sobre o restaurante popular, que ali quando chega a hora do almoço, o pessoal vai lá comprar. Tem alguma observação feita para a lotérica, para essas agências, e principalmente restaurante? Inclusive hoje foram os policiais, né, do Pacto pela Vida, junto com os fiscais do município, passaram o período, né, da manhã onde eles fazem a entrega lá. Então, assim, aos poucos a gente está tomando todos os cuidados que o município realmente precisa ter quanto fiscalização. E o problema que se tem de deficiência de fiscais é justamente a questão financeira, né? Nós realmente assumimos e existiu pessoa que quis contradizer o discurso da atual gestão, dizendo que ficou recursos Covid e não ficou, e foi provado que não ficou, né? Nós, infelizmente, estamos trabalhando infinitamente com um volume de recursos bem menor do que o que se trabalhou aqui no ano passado, né? Onde tiveram a possibilidade de ter um grupo de fiscal bem mais ostensivo, né? Então, hoje, a gente está tentando se readequar cada vez mais diante das possibilidades financeiras, porque os recursos são menos, os recursos do município também são poucos. E assim, a gestão com senso de responsabilidade não está inchando a folha para poder depois não ter condições de pagar. Agora, essa, sem dúvida, é uma prioridade, é um ponto principal que está à frente da pauta do prefeito, vendo o que se pode fazer a partir dos próximos dias para aumentar a oferta de fiscais, né? Maguinho, por favor, passa aí a próxima colocação. O ouvinte que está ligado, boa tarde a todos. Sobre o novo decreto, existe alguma fiscalização a respeito do entra e sai da população do município? Sabemos que o fluxo de pessoas que vêm de outras cidades para o município ainda é alarmante. E com isso é necessário que haja alguma fiscalização para ter controle nas duas entradas do município. Quem é que está falando é Douglas Bezerra. Ainda não chegou para a nossa frente estratégica, né, essa fase de se chegar à necessidade do fechamento de fronteiras, né? Um mini lockdown, né? Porque quando você regula essa questão do acesso, você tem que ter um poder de logística bem maior, de fiscalização bem maior, e que nesse momento não está se aplicando nem ao município de Maresial, nem aos outros municípios. Como está tendo uma relação de limitar o trânsito em todos os municípios, então se subtende também que esse fluxo de pessoas transitando de um município para outro, ele tende a baixar, né? E outra coisa também, Armando, essa questão dessas fiscalizações em fronteiras, ela era mais válida quando a gente não tinha transmissão comunitária. Isso. Então, assim, nós hoje já temos uma transmissão comunitária, então, assim, é meio que inviável até, né? Porque o vírus, ele já está alocado, né? Em todos os municípios. Então, é algo que, assim, quando a gente sentou, não vamos utilizar barreiras porque é desnecessário o momento, né? Numa entrevista que eu tive a semana passada com o Dr. Roberto Alencar, ele explicou, Douglas Bezerra, e a gente até agradece também a sua colocação. Ele falou que nesse momento não tem mais eficácia essa barreira, né, nas entradas. Isso não está sendo usado mais em lugar nenhum, justamente porque a contaminação já é comunitária
E isso é usado para não chegar à doença, mas a doença já está em todos os lugares. Exato. O que tem que ser feito é isso que eles estão fazendo, né? Esses decretos e as pessoas obedecendo e tudo mais. Obrigado, Douglas, pela participação. Boa tarde, aqui é Laércio. Gostaria de saber por que não existe uma fiscalização nas demarcações de distanciamento nos grandes supermercados. Porque se vê, são amontoados de pessoas nos caixas. Pronto. Quem é, Varinho, aí? Por favor, coloca aí. Laércio. Sim, Laércio. É Laércio. Obrigado, Laércio. Pronto, é o que a gente falou agora há pouco, né? Nesse novo decreto já ficou limitado a questão de acesso às pessoas dentro dos estabelecimentos, dentro da área de venda. Repetindo, os estabelecimentos de maior fluxo de clientes, os grandes estabelecimentos comerciais de Marysal, a partir de amanhã terá a limitação de acesso de pessoas, até 5 clientes por 100 metros quadrados. Então aí o supermercado ou o espaço lá vai fazer o seu cálculo e vai ter a fiscalização do município sempre passando e verificando se está sendo cumprida, porque também tem a imputação de multa se o dono do estabelecimento não estiver cumprindo essas diretrizes normativas. Mais uma colocação, obrigado. Boa tarde, peço que faça um tratamento precoce, não comprovado pela OMS, mas temos muita gente sendo tratado com medicamento. E poderia orientar, aliás, ofertar pela rede pública, mas sem verba. Mas, pois vem verba. Heriberto Motopeças. Você entendeu a colocação do amigo Heriberto? Com relação à questão a essa estratégia de prevenção via medicamentosa, a gente já tem visto, isso tem sido repetido diariamente pelos cientistas, que não existe eficácia. Certo? Não existe eficácia. A arma que combate a disseminação do coronavírus é o distanciamento social, pessoal. Não tem história de ivermectina, de cloroquina, de nada disso. Isso aí já está repisado do ponto de vista do científico, de que não existe, não guarda a menor relação, certo? Existe aí um maluco a nível nacional espalhando que essa é a situação que salva e está vendo que fugiu do controle dele mesmo o caos que está o país, certo? Então, assim, a medida é vacina, que por um erro de estratégia também o Brasil está aquém desse poder de imunização que tanto foi referência para o Brasil, né? Diante do mundo. Nós fomos referência do ponto de vista de estratégia de imunização da população em massa, e a gente se perdeu por uma falta de coordenação, de gerenciamento, né? Mas assim, a saída é vacinar. Vamos esperar que todos se vacinem. Enquanto isso, o remédio eficaz é o distanciamento social. E além da questão do distanciamento, né, a gente, quanto profissional, a gente orienta muito no estar bem. Como é que está a sua saúde, como é que está a sua alimentação, como você está, né? Porque às vezes a sua imunidade está baixa e qualquer coisinha você cai. Então, é você se cuidar, né? De todas as formas, tanto questão alimentar quanto distanciamento social. Ok, tá aí. Obrigado, meu amigo Heriberto Motopeças, também ligado aqui na 104. Boa tarde. Já que houve medidas e restrições, gostaria de saber por que ainda é permitido o jogo de futebol nos sítios. Acredito que essa seja uma forma de aglomeração. Se está acontecendo... Gostaria de pedir descrição. Não, aí é o que a gente diz. O cidadão ele tem que colaborar trazendo essas informações, né? Porque realmente a prática esportiva de futebol, campo society, essas coisas estão vedadas desde a edição do primeiro decreto, né? Tanto que o ginásio de futebol daqui em Marysal está fechado, as quadras de futebol society também, porque não é permitido, ainda não foi autorizado o retorno. Então, se está havendo campeonato, se está havendo jogo de futebol, né? Não, esses dias até me pediu um patrocínio. Eu dizia, gente, não tem como patrocinar, porque agora ninguém está podendo jogar futebol. Não tem como fazer campeonato agora, porque o município está sob força de um decreto que não é permitido haver torneio. Então, né? Não tem sentido. Maria, lá na Água Branca, obrigado pela participação.
mais uma decisão sobre as igrejas. Alguma norma sobre as igrejas? Pastor William está perguntando. Pastor William, meu abraço, nosso abraço aqui, Pastor William. As igrejas, certo? Houve uma regulamentação a nível de Estado, já desde decretos anteriores, né? Essa questão da proibição, né, da realização de cultos ou dos seus eventos religiosos, de missas. Mas no âmbito municipal, nós flexibilizamos desde o primeiro decreto, né, deixar a cargo dos representantes das igrejas em fazer as normas sanitárias e a restrição de 50% do público, né, somente a permissão de 50% do público corriqueiro, né? Mas o que a gente viu é que as próprias instituições religiosas, né, por própria, né, iniciativa, a Igreja Católica, a Diocese de Mossoró, Caicó e a Arquidiocese de Natal, os próprios bispos decidiram em suspender as missas presenciais, como também diversas congregações, igrejas evangélicas, os seus representantes também tomaram as mesmas iniciativas por comungar desse espírito de responsabilidade mútua, que não é só o Estado que tem a obrigação de baixar um decreto e proibir, mas também as instituições, de maneira muito lúcidas, dizer, olha, nós vamos fazer a nossa parte e agora, por enquanto, a gente vai suspender. Então, assim, não houve essa obrigatoriedade e se existe alguma igreja, né, em Umarizal que não teve uma regulamentação dos seus órgãos superiores, os pastores, os representantes também estão livres no sentido de organizar o acesso dos seus fiéis ao limite de até 50% da capacidade do templo e disponibilizando álcool gel, exigindo, né, o uso de máscara e o distanciamento nos bancos para as pessoas que vão frequentar os cultos que vier a ter. Nalda Alves, dou o maior apoio deixar de vender bebida a semana toda, porque quando era só no sábado eles compravam e no fim de semana o sítio fica cheio de gente nos rios e barragens. Nalda Alves, só observação. É isso aí mesmo. Esse é o espírito da coisa. Obrigado, Nalda, pelo carinho. Boa tarde. Sou o Wilton, da Rua Bonifácio Cândido, só para parabenizar a entrevista e a secretária Clarice. Valeu, Wilton. Obrigado, Wilton. Mais uma participação. Muita gente já deve ter sido contemplado com alguma resposta, mas eu faço questão de ler porque a gente agradece a participação do pessoal aqui na nossa programação. Boa tarde. Não quero me identificar, porque fechar os bares, se no supermercado é constantemente aglomerado, como que o comerciante que vive disso vai sobreviver? Pagar contas, alimentação, enfim. Peguem, né, mais rigorosamente, mas olhem o lado de um pai e de uma mãe de família. Me responda isso, por favor. Como vamos fazer para colocar comida na mesa e dar alimentação aos nossos filhos? Porque nos donos de bares só temos isso para sobreviver. Realmente a pessoa não tem uma identificação, mas de qualquer forma a gente agradece aqui pela participação. Bom, nós já apresentamos aí a ideia, a justificativa pela qual se tem essa concepção da limitação do consumo de bebida alcoólica, né? Infelizmente, nesse momento, realmente o município não tem nem condições financeiras, até o Estado até agora ainda não apresentou estratégias, né, de compensação financeira ou de criar algum benefício para suprir essa deficiência econômica que a força do decreto cria na economia do Estado. Então, igualmente, nós em Umarizal. Mas nós já acompanhamos aí que o Congresso Nacional está votando a questão do auxílio emergencial e brevemente isso vai começar a ser realizado o pagamento e aí a gente espera que pelo menos ajude, né? Pegando aí o embalo da pergunta, né, a gente muito preocupado com a situação financeira dos microempreendedores, seja ele de qualquer segmento. Nós, desde o ano passado, que nós firmamos parceria com a AGN, que é do governo do estado, e nós disponibilizamos lá na CDL linhas de crédito a juros zero para os microempreendedores MEI, seja ele formal ou informal.
Nós temos linhas de crédito voltadas até para os segmentos de bares, restaurantes. Os que tiverem interesse, é só procurar a CDL, procurar Ana Paula, Walter, que eles vão dar as linhas de crédito a juros zeros, para que nesse momento de dificuldade está conseguindo alguma coisa para ir se mantendo até que a gente possa resolver essa situação. Tá certo? Ok. Mais uma participação, Varinho, aí, por favor. Estou assistindo todos de parabéns. Vamos conseguir, se Deus quiser. Edna Maia. Obrigado, Edna, pela participação. Boa tarde a todos. Sobre as igrejas, as igrejas católica e evangélica, como ficarão a partir de amanhã? O Mano já falou aqui a respeito, mas mesmo assim gosto de ler para o pessoal que tirar esse tempinho aqui para poder interagir com a gente. O novo decreto, não sei se falaram, não ouvi. Obrigado a todos, fique com Deus. As aulas privadas, como ficarão? Quem é, Varinho, aí que mandou essa mensagem? O mesmo Júnior. Valeu, Júnior. Juninho, lá do Rede 10, pela foto, né? As aulas privadas, agora, por força do decreto estadual, estão suspensas, né? Por força do decreto estadual. Por força do decreto municipal, continua como estava da forma anterior. As séries iniciais, né? Educação infantil, somente essas. O resto tudo na modalidade remota. Mais uma participação aqui na 104, vamos ver aqui, foi um áudio, né, Vaguinho? Infelizmente o áudio a gente não tem como passar, amigo Luciano. Mais uma participação, deixa eu ver, pode passar aí para quem? Pronto, um bom lugar para caminhar é no caminho dos sítios, não é tão perigoso e não tem aglomeração. Clícia Souza, muito bem, tá ela está aproveitando e orientando também, dando esse conselho. Obrigado, Clícia. Carla, da Avenida Rio Mari, quem trabalha com delivery de comida, com Fica, Armando só pode reforçar aí, acredito que ela deve estar chegando agora. Carla, né? Ela que ligou aqui para a rádio, Viviane que passou aqui para a gente. Obrigado, Carla, pela participação. Delivery de comida vai ser permitido até às 10 horas da noite, normalmente. Os comércios que vendem gêneros alimentícios vão poder vender, só não vão poder abrir para receber cliente, né? E nem fazer como é o takeaway, né? Que é a entrega, né? Mas a gente americaniza tudo, né? De falar nossas coisas. Mas então pronto, só delivery será permitido, né? A partir das 18 horas até as 10 da noite, tranquilamente. Salão de beleza normalmente? Normalmente. Isso aí já por força até do decreto estadual. Boa tarde. Não adianta poucas pessoas entrar no supermercado, sendo que lá fora a fila vai ficar enorme.